Bongás, aqui presente, que me concedeu a oportunidade de falar hoje em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, aqui na Câmara de Deputados e Deputadas. Então agradeço ao nosso líder Bongás. Senhores e senhoras deputados e deputadas e povo brasileiro, é impressionante o tamanho da crise que o Brasil vive hoje. Uma crise econômica que há muito não víamos. Uma crise quase sem precedentes. O governo Bolsonaro é um governo tão descuidado com as coisas do país que conseguiu, nesse processo de pandemia, transformar essa crise num genocídio, porque durante todo este período da pandemia ele agiu errado, e a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado claramente apontou os crimes que o presidente Bolsonaro e seu governo realizou durante este período. Infectologistas sérios que foram à CPI dizem que em torno de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas, caso o presidente da República não tivesse desdenhado da pandemia, chamado isso de gripezinha, e se ele não tivesse atrasado as vacinas. 400 mil mortes, é que dizem os infectologistas, que poderia ter sido evitado. Mas, líder Bongás, o presidente Jair Bolsonaro disse que fez isso porque ele queria recuperar a economia. Se essa era a intenção dele, outro fracasso. Porque a economia brasileira hoje, além de estagnada, tem um processo de inflação. Líder Thalíria, veja bem, o Brasil com uma crise de desemprego que já chega a 14 milhões de pessoas, pessoas passando fome, líder Bongás, subindo em carroceria de caminhão para ver se acha alguma coisa para comer, pessoas nos condomínios gritando que tem 4 filhos, está passando fome. Uma crise sem precedentes que, do ponto de vista da economia, o presidente conseguiu transformar ainda numa crise de preços tão grande do combustível e preço de energia elétrica, que afetou o preço dos alimentos, e nós temos uma inflação grande no Brasil, retomando. Ora, uma recessão econômica, o Brasil não cresce, e o governo não recuperou quando tratou a pandemia dessa forma, pelo contrário, o jeito que ele tratou a pandemia aguçou a crise na economia, e ele consegue ainda agora ir aumentando taxa de juros como se fosse a receita neste momento para fazer com que a inflação abaixe um pouco. Mas a inflação não abaixa porque nós não estamos tendo uma crise inflacionária pelo crescimento da economia brasileira. Então nós estamos conseguindo estagnação econômica com a crise inflacionária presente. Somando a isso o desemprego que eu já coloquei, a miséria do povo brasileiro, nós temos um caldo de cultura que nos preocupa muito aqui no Brasil. E só não temos uma crise política maior aqui porque o Centrão está segurando o governo. O governo está pendurado no Centrão. E por causa disso arrumaram agora uma proposta de emenda constitucional de número 23. Todo mundo preocupado com a PEC 32, aquela que destrói o serviço público. Mas os servidores se mobilizaram, o povo se mobilizou e o governo foi obrigado, e também o Centrão aqui na casa e o presidente, a desistir pelo menos por hora da PEC 32. Mas aí arrumou uma PEC 23. Inverteu o número, mas a vergonha, me permitam dizer assim, deputados e deputadas, me desculpe a sinceridade. Essa PEC 23 é uma vergonha. Porque ela não arranja, não arruma estrategicamente o Brasil. Até o ministro Paulo Guedes é capaz de saber disso. O que essa PEC vai arrumar do ponto de vista de diminuir a inflação, de gerar emprego, de melhorar a vida das pessoas? Nada. Aí o governo mente, quer utilizar o pobre dizendo que dará R$400 apenas durante o ano que vem e terminando com o programa Bolsa Família, esse sim consistente. O que tinha que ser feito é o Brasil retomar o crescimento econômico, gerar emprego, gerar renda, ter um programa para isso, ter um programa para diminuir a inflação, controlando preços, porque não se pode deixar que a gasolina e a energia elétrica subam dessa forma para distribuir dividendos
para aqueles que são acionistas da Petrobras, como fez agora recentemente. Bilhões e bilhões são distribuídos e não há o mínimo controle inflacionário pelos preços que vão subindo, e com isso sofre o povo brasileiro. O governo então inventa uma PEC 23, para que ele tenha no ano que vem recursos para tentar ganhar a eleição, fraudando também com uma fraude eleitoral, com uma mentira, acabando com Bolsa Família, pagando R$400 apenas durante um ano e, portanto, não enfrentando o problema da fome, nem o problema do desemprego e nem o problema inflacionário, porque esse arranjo mal feito vai gerar ainda mais problemas na economia brasileira. Esta é a vergonha desta PEC 23. E junto com ela vem o cano, o calote, para desestabilizar mais ainda, pessoal, a economia e a credibilidade do governo. O calote nos professores e nas professoras, tinha que ser. Impressionante como não gosta de educação esse governo, como não gosta de professores e professoras. Um calote que desestabiliza tudo. E eu não acredito que os deputados e deputadas vão votar nesse calote, nessa desestabilização ainda maior da economia. Mas o governo inventa ainda, além do calote, um novo cálculo para burlar o que ele próprio dizia que era inegociável, que é o tal teto de gastos, esse outro absurdo. E para burlar isso, o governo quer arrumar, líder Von Gás, em torno de 100 bilhões de reais ano que vem. Desses 100 bilhões de reais, 20 bilhões para distribuir para a base, como tem sido feito na tal RP9, que é a emenda do relator. Essa emenda do relator não tem nenhuma transparência que se coloque agora no orçamento. Nós fizemos na Comissão de Trabalho e Administração Pública já algumas audiências para questionar, inclusive o ministro Rogério Marinho, sobre o tratoraço, fatores que superfaturaram tratores, o chamado tratoraço. Perguntamos como essa emenda RP9, essa emenda paralela, esse orçamento paralelo. E de fato a gente não tem clareza de quais deputados estão sendo agraciados com essas emendas e quanto e para fazer o quê. Alguns sustos a gente toma. A votação, por exemplo, daquela cédula de papel, voto impresso, que todos esperavam a derrota do governo acachapante, ele foi derrotado, mas teve voto. Quando nós fomos ver no dia seguinte, muitos deputados receberam estranhamente emendas que não estavam previstas, pelo menos a olhos vistos, no nosso orçamento. Então esta RP9 acaba sendo algo sem transparência, que cai entre nós, deputados, nos coloca com a desconfiança de que o toma lá da cá, ao invés de acabar, ampliou-se. Que o toma lá da cá ganhou números de bilhões. E que estes bilhões, se são feitos desta forma, sem transparência, precisam ser interrompidos. Amanhã, a bancada do Partido dos Trabalhadores e de quase todos os partidos da oposição estaremos aqui aguerridos para denunciar esta RP9, esse orçamento paralelo, e para buscar derrotar a PEC 23. A PEC 23 é uma PEC que não nos dá segurança nenhuma, como eu disse, de mudanças estratégicas no Brasil, no sentido de abaixar a inflação, no sentido de fazer a economia crescer. Não tem estratégia. É um arranjo mal feito. É o desespero do governo. Equivale mais a um auxílio Bolsonaro, que está agora em derrocada, porque realmente a sua administração é um desastre, e um aceno para que ele tenha uma base política mantida a partir desse orçamento paralelo e de muitos bilhões e bilhões que são distribuídos não de forma equânime, mas que são escolhidos aqueles que receberão este tipo de emenda parlamentar. Isso não pode prevalecer. Eu acho que essa casa tem que ter uma atitude altruísta, essa casa tem que ter uma atitude real de paralisar este processo e não aprovar essa PEC 23.